liminar contra a Lava Jato. E deixo claro, nós estamos apoiando a Lava Jato, nós queremos o que é certo e pedimos seu apoio, por favor. Pode ficar sossegado, por favor. Pode chegar em apoio total à Lava Jato. Tanto que falam e você vê, sexta teve, quinta teve uma, sexta tem outra, teve outra, essa semana vai ter mais. Coisa boa, pode ficar tranquilo. Confiamos no senhor. Confiamos no senhor. Vocês vão ver, pode ver Estamos essa unidos e semana. mobilizados, tá? Unidos e mobilizados. Quando vocês virem essa semana, vão lembrar de mim. E essa com um agravante, em que ficou claro que o ministro da Justiça sabia com antecedência de uma operação sigilosa, o que não é permitido, e ainda divulgou essa operação sigilosa num evento de campanha eleitoral do PSDB no município de Ribeirão Preto, que é o município do ex-ministro Antônio Palocci. A senhora acha o que dessa posição do ministro? A senhora condena? Nós estamos entrando com duas representações contra o ministro, uma que já foi divulgada pelo senador Lindbergh, que é na Procuradoria da República, e a outra que nós vamos entrar junto à Comissão de Ética da Presidência da República. As duas por sigilo, por violação de sigilo funcional. Incorre tanto em artigo do Código Penal, como na lei de improbidade administrativa. Ele tinha uma informação que ele não poderia deixar pública, tinha que ter guardado como segredo, além dele saber de algo que ele não poderia ter sabido com antecedência, como afirma a nota da Polícia Federal, ele ainda divulgou. Então, com base tanto no Código Penal como na lei de improbidade administrativa, nós estamos entrando com essa representação e pedindo, com base no artigo 319 do Código de Processo Penal, a suspensão do exercício de suas funções. Nós avaliamos que o ministro não pode continuar ministro. Mas, senadora, as acusações não são fortes? As acusações ao ex-ministro Antônio Palocci? Isso não justifica a postura do ministro da Justiça. Se as acusações são fortes, elas têm que ser averiguadas, elas têm que ser investigadas técnica e juridicamente. A lei é para todos, não é? É para quem é acusado e é para quem investiga. O que não se pode é um ministro da Justiça ter a ilegalidade de praticar os crimes que praticou, de saber antes de uma operação e divulgá-la num evento político. Isso é muito grave. Nós vemos uma carga de politização muito forte nessas investigações. A senhora acha que o estrago eleitoral já está feito? O próprio ministro disse que viria mais coisa, pode haver mais operação até o final dessa semana. O estrago tem como se recuperar eleitoralmente? A fala do ministro foi extremamente política. Quem conseguiu ver o vídeo dele, ele fala inclusive rindo, fala inclusive para dizer que ele, mostrando que ele tinha informações privilegiadas, tentando dizer, olha, eu sei do que vai acontecer. Obviamente que é uma investida política muito forte, é muita coincidência, né? 3 eventos contra o PT, 2 semanas, agora uma, mas a outras 2 semanas antes da eleição. Com certeza nós não podemos nos calar em relação a isso. Fazer investigação é uma coisa, todo mundo que está sendo citado tem que ser investigado. Agora tem que ser investigado dentro dos parâmetros da lei. Vou dizer novamente, a lei vale para quem é investigado e para quem investiga. A postura do ministro da Justiça foi uma postura ilegal. Ele feriu o Código Penal e feriu também a lei de improbidade administrativa. Mas, senadoras, governistas afirmaram aqui há pouco que os senhores estão falando muito mais do ministro da Justiça e não respondendo às acusações, a essa denúncia extremamente forte com relação ao ex-ministro Antônio Palocci, que os senhores estão desviando do assunto ao citar tanto o ministro da Justiça, a declaração dele. Olha, quem tem que responder às acusações é o ministro Palocci. Me parece que a ação é contra ele. E com certeza ele responderá. Tem seus advogados que têm que responder na esfera judicial. Isso não é uma ação política. Se ele tem que responder juridicamente, ele vai responder juridicamente. O que nós na política temos que fazer é denunciar o que está errado. Não é possível o comportamento do ministro da Justiça, nessa altura, fazer uma divulgação de ação que não poderia ser divulgada. Nós sabemos, desde o início dessa Operação Lava Jato, que todas as ações da Polícia Federal não podem ser divulgadas com antecedência, que, aliás, o ministro é avisado no dia, como soltou nota a Polícia Federal hoje, dizendo que só avisa no dia. Como justifica o ministro ir para uma campanha eleitoral na cidade de quem ia ser coagido, né, por uma ação policial e dizer que mais coisas estavam por vir e falar isso como blague?
rindo, inclusive, como se tivesse informação privilegiada. Isso não é uma afronta só ao PT, não é uma afronta só a quem está sendo denunciado, é uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Se nós não tomarmos uma providência, nós vamos voltar à Idade Média. Não se faz as coisas assim. Nós lutamos muito para ter regras do direito. As pessoas têm que pagar, mas têm que pagar dentro das regras. Ele disse que foi apenas uma força de expressão, que ele disse que é uma continuidade não apenas da Operação Lava Jato, como de outras operações. Não me pareceu ser força de expressão. Ou uma força de expressão muito coincidente, né? Ele estar exatamente naquela cidade, fazendo campanha política para o seu partido, o PSDB, e dizer que as pessoas iriam lembrar dele essa semana, quando visse novamente uma operação ser deflagrada. Pois é, senadora, mas a Polícia Federal, na nota que tentou esclarecer o assunto, diz que é normal, em semana de operação, que se peça para o ministro da Justiça ficar na capital federal. Será que isso não pode ser usado como argumento de que ele, por ficar, por ter recebido essa informação, achou que seria mais operação da Lava Jato? Quantas vezes vocês viram o ministro José Eduardo Cardoso se referindo a uma operação que iria sair em um dia ou uma semana? Eu faço um desafio aqui. Quando vocês noticiaram isso? Ou quando noticiaram que o ministro Eugênio Aragão também deu essa declaração? Não tem. Ao longo da história, não precisa nem ser o ministro José Eduardo Cardoso, os outros ministros da Justiça. Qual foi o outro ministro da Justiça que divulgou uma operação sigilosa da Polícia Federal? Nenhum. E me parece que era sempre o mesmo formato. Então, com certeza, esse ministro teve, sim, informações antecipadas dessa operação sigilosa e, pior do que isso, as divulgou num evento de campanha, mostrando que tinha essas informações e que, portanto, tendo essas informações, poderia, inclusive, usá-las politicamente. É muito lamentável o que nós temos aqui, é ruim para a democracia brasileira, é ruim para o Estado Democrático de Direito. Além disso, nós também estamos com requerimento de informação ao ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, perguntando quais foram as providências tomadas pela Presidência da República em relação ao comportamento do ministro, porque é um comportamento que fere a legalidade e não pode ficar assim, e para que também o senhor presidente, o senhor ministro da Casa Civil se manifeste a respeito. Só que, senadora, esse requerimento vai ser votado em comissão? Ou... Não, esse é um requerimento à mesa do Senado. Certo. Nós já temos um requerimento em comissão da senadora Vanessa Gradiotin, convocando o ministro, a representação junto ao Conselho de Ética e junto ao Ministério Público, que estamos entrando concomitante, inclusive junto com a Câmara, com a liderança do PT na Câmara, deputado Afonso Florense, requerimento de informação também ao próprio ministro da Justiça, para que ele responda algumas perguntas, e esse requerimento que nós estamos fazendo ao ministro Padilha. O fato é muito grave, o governo tem que se posicionar oficialmente como governo, não só como Ministério da Justiça, sobre o que aconteceu. Certo. Senadora, amanhã o STF deve tratar de uma questão da sua denúncia. Tem alguma expectativa quanto a isso? O que a senhora espera? Que seja dentro da lei e da juridicidade, é só isso que eu espero. Muito obrigada. É o do senador Lindenberg, senadora? É o do senador Lindenberg? O quê? Essa última que a senhora falou agora? As duas representações que eu falei, do Conselho ao Ministério Público e ao Conselho de Ética da Presidência da República. E as duas pedem coisas semelhantes. Porque, como ele feriu a lei penal, até para você ter mais exato, o artigo 325 da lei penal, que é violação de sigilo funcional, e também o artigo 11, inciso 3º, da Lei de Improbidade Administrativa, que é a revelação de fato que ele sabe por ter exercício da função e que teria que manter de segredo. Nós estamos entrando no Ministério Público, essa representação que o Lindbergh encabeça, e também estamos entrando junto com a liderança da Câmara na Comissão de Ética da Presidência da República. Tá? E estamos pedindo, com base no artigo 319 do Código de Processo Penal, a suspensão do exercício da função pública do ministro. Nós avaliamos que ele não pode continuar ministro depois de ter esta prática. E, além disso, o requerimento da senadora Vanessa, de convocação do ministro, e o requerimento de explicação ao ministro-chefe da Casa Civil quais foram as providências tomadas em relação ao ministro da Justiça pelo presidente da República. É um conjunto de medidas que a gente pode depois torná-las disponíveis para vocês, meio eletrônico, passar, inclusive as peças de representação. Por favor. O pedido de saída do ministro está dentro dos dois pedidos de pedido de representação ao Ministério Público e do pedido também à Comissão de Ética, para que seja avaliado, seja investigado e seja suspenso. A gente vai para a assessoria, sim, para mandar para a gente. Eu vou pedir para eles mandarem para... Aí manda por
Para não e-mail. fazer um monte de papel, manda isso. manda tudo por e-mail para vocês. Pode Tá? ser? Tá ótimo. minar contra a Lava Jato e deixo claro, nós estamos apoiando a Lava Jato, nós queremos o que é certo e pedimos seu apoio, por favor. Pode ficar sossegado, Por favor. pode chegar, é apoio total à Lava Jato. Nós estamos... Tanto que falam e que você vê, sexta teve, quinta teve uma, sexta tem outra, teve outra, essa semana vai ter mais. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Confiamos no senhor. Confiamos no senhor. Vocês vão ver, pode ver Estamos essa unidos e semana. mobilizados, tá? Em nome do Unidos e Brasil mobilizados. limpo, Quando vocês virem essa semana, vão lembrar de mim. E essa com um agravante, em que ficou claro que o ministro da Justiça sabia com antecedência de uma operação sigilosa, o que não é permitido, e ainda divulgou essa operação sigilosa num evento de campanha eleitoral do PSDB no município de Ribeirão Preto, que é o município do ex-ministro Antônio Palocci. A senhora acha o que dessa posição do ministro? A senhora condena? Nós estamos entrando com duas representações contra o ministro, uma que já foi divulgada pelo senador Lindbergh, que é na Procuradoria da República, e a outra que nós vamos entrar junto à Comissão de Ética da Presidência da República. As duas por sigilo, por violação de sigilo funcional. Incorre tanto em artigo do Código Penal, como na lei de improbidade administrativa. Ele tinha uma informação que ele não poderia deixar pública, tinha que ter guardado como segredo, além de ele saber de algo que ele não poderia ter sabido com antecedência, como afirma a nota da Polícia Federal, ele ainda divulgou as tomadas pela Presidência da República em relação ao comportamento do ministro, porque é um comportamento que fere a legalidade e não pode ficar assim, e para que também o senhor presidente, o senhor ministro da Casa Civil se manifeste a respeito. Só que, senadora, esse requerimento vai ser votado em comissão ou... Não, esse é um requerimento à mesa do Senado. Certo. Nós já temos um requerimento em comissão da senadora Vanessa Graziotin, convocando o ministro, a representação junto ao Conselho de Ética e junto ao Ministério Público, que estamos entrando concomitante, inclusive junto com a Câmara, com a liderança do PT na Câmara, deputado Afonso Florense, requerimento de informação também ao próprio ministro da Justiça, para que ele responda algumas perguntas, e esse requerimento que nós estamos fazendo ao ministro Padilha. O fato é muito grave, o governo tem que se posicionar oficialmente como governo, não só como Ministério da Justiça, sobre o que aconteceu. Certo. Senadora, amanhã o STF deve tratar de uma questão da sua denúncia. Tem alguma expectativa quanto a isso? O que a senhora espera? Que seja dentro da lei e da juridicidade, é só isso que eu espero. Muito obrigada. É o do senador Lindbergh, senadora? É o do senador Lindbergh? O quê? Essa última que a senhora falou agora? As duas representações que eu falei, do Conselho ao Ministério Público e ao Conselho de Ética da Presidência da República. E as duas pedem coisas semelhantes. Porque como ele feriu a lei penal, até para você ter mais exato, o artigo 325 da lei penal, que é violação de sigilo funcional, e também o artigo 11, inciso 3º, da lei de improbidade administrativa, que é a revelação de fato que ele sabe por ter exercício da função e que teria que manter de segredo, nós estamos entrando. Isso que é uma continuidade não apenas da Operação Lava Jato, como de outras operações. Não me pareceu ser força de expressão. Ou uma força de expressão muito coincidente, né? Ele estar exatamente naquela cidade, fazendo campanha política para o seu partido, o PSDB, e dizer que as pessoas iriam lembrar dele essa semana, quando visse novamente uma operação ser deflagrada. Pois é, senadora, mas a Polícia Federal, na nota que tentou esclarecer o assunto, diz que é normal, em semana de operação, que se peça para o ministro da Justiça ficar na capital federal. Será que isso não pode ser usado como argumento de que ele, por ficar, por ter recebido essa informação,
achou que seria mais a Operação da Lava Jato? Quantas vezes vocês viram o ministro José Eduardo Cardoso se referindo a uma operação que iria sair em um dia ou uma semana? Eu faço um desafio aqui. Quando vocês noticiaram isso? Ou quando noticiaram que o ministro Eugênio Aragão também deu essa declaração? Não tem, não tem. Ao longo da história, não precisa nem ser o ministro José Eduardo Cardoso, os outros ministros da Justiça. Qual foi o outro ministro da Justiça que divulgou uma operação sigilosa da Polícia Federal? Nenhum. E me parece que era sempre o mesmo formato. Então, com certeza, esse ministro teve, sim, informações antecipadas dessa operação sigilosa e, pior do que isso, as divulgou num evento de campanha, mostrando que tinha essas informações e que, portanto, tendo essas informações, poderia, inclusive, usá-las politicamente. É muito lamentável o que nós temos aqui, é ruim para a democracia brasileira, é ruim para o Estado Democrático de Direito. Além disso, nós também estamos com requerimento de informação ao ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, perguntando quais foram as providências. Postura ilegal. Ele feriu o Código Penal e feriu também a Lei de Improbidade Administrativa. Mas, senadoras, governistas afirmaram aqui há pouco que os senhores estão falando muito mais do ministro da Justiça e não respondendo às acusações, a essa denúncia extremamente forte com relação ao ex-ministro Antônio Palocci, que os senhores estão desviando do assunto ao citar tanto o ministro da Justiça, a declaração dele. Olha, quem tem que responder às acusações é o ministro Palocci. Me parece que a ação é contra ele. E com certeza ele responderá. Tem seus advogados que têm que responder na esfera judicial. Isso não é uma ação política. Se ele tem que responder juridicamente, ele vai responder juridicamente. O que nós na política temos que fazer é denunciar o que está errado. Não é possível o comportamento do ministro da Justiça, nessa altura, fazer uma divulgação de ação que não poderia ser divulgada. Nós sabemos, desde o início dessa Operação Lava Jato, que todas as ações da Polícia Federal não podem ser divulgadas com antecedência, que, aliás, o ministro é avisado no dia, como soltou nota a Polícia Federal hoje, dizendo que só avisa no dia. Como justifica o ministro ir para uma campanha eleitoral na cidade de quem ia ser coagido, né, por uma ação policial e dizer que mais coisas estavam por vir e falar isso como blague? Rindo, inclusive, como se tivesse informação privilegiada. Isso não é uma afronta só ao PT, não é uma afronta só a quem está sendo denunciado, é uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Se nós não tomarmos uma providência, nós vamos voltar à Idade Média. Não se faz as coisas assim. Nós lutamos muito para ter regras do direito. As pessoas têm que pagar, mas têm que pagar dentro das regras. Ele disse que foi apenas uma força de expressão, que ele disse. Então, com base tanto no Código Penal como na Lei de Improbidade Administrativa, nós estamos entrando com essa representação e pedindo, com base no artigo 319 do Código de Processo Penal, a suspensão do exercício de suas funções. Nós avaliamos que o ministro não pode continuar ministro. Mas, senadora, as acusações não são fortes? As acusações ao ex-ministro Antônio Palocci? Isso não justifica a postura do ministro da Justiça. Se as acusações são fortes, elas têm que ser averiguadas, elas têm que ser investigadas técnica e juridicamente. A lei é para todos, não é? É para quem é acusado e é para quem investiga. O que não se pode é um ministro da Justiça ter a ilegalidade de praticar os crimes que praticou, de saber antes de uma operação e divulgá-la num evento político. Isso é muito grave. Nós vemos uma carga de politização muito forte nessas investigações. A senhora acha que o estrago eleitoral já está feito? O próprio ministro disse que viria mais coisa, pode haver mais operação até o final dessa semana. O estrago tem como se recuperar eleitoralmente? A fala do ministro foi extremamente política. Quem conseguiu ver o vídeo dele, ele fala inclusive rindo, fala inclusive para dizer que mostrando que ele tinha informações privilegiadas, tentando dizer, olha, eu sei do que vai acontecer. Obviamente que é uma investida política muito forte, é muita coincidência, né? 3 eventos contra o PT, 2 semanas, agora uma, mas a outras 2 semanas antes da eleição. Com certeza nós não podemos nos calar em relação a isso. Fazer investigação é uma coisa, todo mundo que está sendo citado tem que ser investigado. Agora tem que ser investigado dentro dos parâmetros da lei. Vou dizer novamente, a lei vale para quem é investigado e para quem investiga. A postura do ministro da Justiça